Olá, sejam bem-vindos a mais um Brasil de Fato Entrevista. Você pode acompanhar conversas como essa toda sexta às 8 horas da noite pela TVT ou a qualquer hora pelo YouTube, Spotify, Deezer ou iTunes do Brasil de Fato. Hoje nossa conversa é com a socióloga Sabrina Fernandes, que usa o YouTube como ferramenta para difundir ideias marxistas. Atualmente o canal dela tem quase 350 mil inscritos. Sabrina é filiada ao Subverta, a corrente ecossocialista do PSOL, e autora de 2 livros. Em dezembro de 2020, ela esteve na Venezuela como observadora internacional das eleições legislativas. Na entrevista ao Brasil de Fato, ela fala sobre essa experiência, além de refletir sobre o papel da militância. Hoje a gente vai falar sobre as mentiras que a direita conta da esquerda. Algo que eu tento enfatizar na caracterização do Tese 11 é que o canal em si ele não é minha militância. Não vai ser uma pessoa que vai ser a corporificação da praxis, dessa perfeita unidade. Vai ser o trabalho coletivo. Então nós precisamos que, nesse esforço, que tudo que esteja sendo debatido faça sentido também para as organizações políticas. E a gente vai olhar que no caso dessa esquerda, né, dita caviar, existe um distanciamento da parte militante, um distanciamento às vezes proposital. Não quero mexer com isso. Isso aí já parece um pouco de politicagem, ou até medo de perder seguidores, né? Porque se você se posiciona a favor de um campo específico dentro da esquerda, vão te chamar de partidário, então isso já não é comigo. Então existe ali uma ideia de um progressismo meio que isentão. O canal foi criado em 2017, junho de 2017. Na época o nome era A Esquerda, era um nome um pouco mais genérico e foi bem baseado numa ideia de criar um canal para debater alguns assuntos relevantes para a esquerda e também dos debates internos da esquerda, para lidar com essas divisões, com essa fragmentação, que é algo que eu já estudava há muitos anos, que foi a minha pesquisa de doutorado também. Com o tempo eu percebi uma necessidade de ampliar tanto o debate quanto a audiência, para atrair pessoas que não se identificariam diretamente como esquerda, mas que gostariam de saber dos debates e, quem sabe, mudar de ideia, trazer essas pessoas para a esquerda a partir disso. Então foi quando eu refiz o plano de comunicação do canal, mais ou menos 6 meses depois. Ele passou a se chamar Tese 11. E Tese 11 significa, na verdade, a 11ª tese de Karl Marx sobre Feuerbach, em que ele fala que os filósofos interpretaram o mundo, a questão, porém, é transformá-lo. Então, uma ideia realmente de praxis, de juntar teoria e prática, da gente se equipar, da gente fazer formação política para tentar mudar as coisas. Então, não dá para ficar só no debate, mas não dá para desdenhar da importância do debate. Então, o canal traz um pouco disso. Hoje o canal acho que está por volta de 350 mil inscritos, é um canal bem marxista, com cara marxista, e é bem legal porque nem todo mundo que está ali é marxista. Não sei se a gente teria tantos marxistas engajados no momento, a direita realmente está ganhando de lavada, mas eu fico muito feliz de ver uma abertura das pessoas para pegarem a interpretação marxista da realidade. A direita está presente no YouTube há muito mais tempo. O Olavo é um dos pioneiros, tanto colocando seus vídeos, quanto outras pessoas replicando vídeos dele, antes da esquerda realmente se jogar. Nos últimos, principalmente 4, 5 anos, foi quando a gente viu a esquerda começar a ter canais institucionais, a levar o mídia-livrismo ali para dentro, o jornalismo independente com uma posição crítica, indo para o YouTube, e os youtubers de esquerda. Eu não sou a primeira youtuber marxista, já haviam outros antes de mim. Eu poderia destacar, por exemplo, o trabalho do Humberto Matos, o Saia da Matrix, que estava muito antes de mim, muito antes do Johnny, já fazendo esse trabalho ali, mas hoje a gente tem mais pessoas chegando, então é uma variedade de canais e há também uma pluralidade. Então, perspectivas diferentes dentro da esquerda que são apresentadas ali, há debate interno, há inclusive algumas brigas, umas tretas complicadas que surgem, mas é importante que a gente está ocupando o espaço ali. YouTube abre essa oportunidade de falar para fora. E mesmo um canal que é abertamente marxista, eu recebo comentários de pessoas que não são nada marxistas ou que são abertamente anticomunistas, mas querem ouvir o outro lado. E nessa história de ouvir outro lado, eu espero que venham para o lado de cá, né? Algo que eu tento
enfatizar na caracterização do Tese 11 é que o canal em si ele não é minha militância. Eu sou uma pessoa que eu sou organizada em partido, tenho uma militância de muitos anos já, e algo que eu gosto de mencionar é que o canal precisa cumprir uma para isso. Então, de levar as pessoas a se organizarem, a se descobrirem de esquerda e fazer o famoso pé no barro. É evidente para mim que, diante das demandas que a gente tem na sociedade hoje, porque é muito problema ao mesmo tempo, o planeta tem mais pessoas, tem mais crises, né? Então, a gente sente um fardo muito alto. Então, existem as pessoas que têm aquele meio a meio, é 50% investimento em teoria, 50% investimento em prática, e está sempre se conectando. Nem todo mundo vai ter essa oportunidade, porque isso é uma questão de tempo, realmente. Então, tem quem vai estar um pouquinho mais enfiado nos livros, nos debates teóricos, no desenvolvimento de conceitos, em levar isso adiante. Tem quem vai estar um pouquinho mais enfiado naquela construção cotidiana de um ato, do trabalho na periferia, do trabalho no campo. O importante é que isso faça parte de um projeto unificado, ou pelo menos articulado entre si. Por isso entra essa questão da coletividade. Não vai ser uma pessoa que vai ser a corporificação da praxis, dessa perfeita unidade. Vai ser o trabalho coletivo. Então, nós precisamos que, nesse esforço, que tudo que esteja sendo debatido faça sentido também para as organizações políticas. E a gente vai olhar que, no caso dessa esquerda, né, dita caviar, existe um distanciamento da parte militante, um distanciamento, às vezes, proposital. Não quero mexer com isso. Isso aí já parece um pouco de politicagem, ou até medo de perder seguidores, né? Porque se você se posiciona a favor de um campo específico dentro da esquerda, vão te chamar de partidário, então isso já não é comigo. Então, existe ali uma ideia de um progressismo meio que isentão. De certas coisas não se fala, certas coisas que a gente não se posiciona porque pode acabar desagradando alguém. E, para mim, política é sempre uma arte de estar desagradando alguém, porque política é sobre antagonismo. Então, a gente pode estar desagradando pessoas que a gente quer trazer de volta, então precisa, sim, desse passo de confiança, de didática, para a gente garantir que as pessoas não se afastem de vez nesse processo, que elas voltem, que elas estejam abertas para o debate. Mas também tem gente que eu quero antagonizar. Os bilionários, os grandes burgueses, eu quero antagonizar com essas pessoas, eu não vou ter parceria com elas. Então, isso vai diferenciar o tipo de negociação que você está disposta a fazer ou não está disposta a fazer na sua comunicação. Nem sempre significa que vai dar para tomar lado de imediato, porque às vezes você precisa coletar informações para não falar bobeira. A demanda é muito alta, né? Todos os dias tem pessoas mandando mensagens, e o que está acontecendo em tal lugar, e tal lugar, e tal lugar? Calma, gente, eu preciso estudar, eu não posso falar bobeira, porque a responsabilidade aumenta com os números. Tem gente que vai assim, nossa, que bom, muitos seguidores, mas com muitos seguidores aumenta a responsabilidade, aumenta o fardo, aumenta o cansaço, então a gente tem que estar sempre cuidadoso em relação a isso, mas está também dando as ferramentas para as pessoas fazerem as análises elas mesmas, para não ficar aquela dependência de que, eu vou esperar para ver o que fulana diz sobre isso. Não, o que você diz? Você aprendeu os conceitos também, você também está jogado no método marxista, o que você acha sobre isso? E ter essa divisão de tarefas mesmo, que eu acho que é muito importante. Tem pessoas mais especializadas em X e em Y, e tá tentando articular dessa forma, porque ninguém vai saber de tudo. E aí um receio que eu tenho sobre esse progressismo liberal na comunicação é que muitas vezes rola algo que eu chamo de tudologia. Nessa ânsia de comentar sobre absolutamente tudo, acaba rolando um debate superficial ou um debate até mesmo errado, algumas vezes. Então, a gente tem que ser crítico dessa postura, e uma coisa que eu sempre tento enfatizar, olha, esse assunto aqui eu não sei suficiente sobre ele, eu não sei, eu não estou inteirada sobre isso aqui, então eu não vou poder falar, mas vocês sabem do meu compromisso de seguir tentando me inteirar dentro da minha capacidade de ser humana, né? Porque a gente ainda não virou robozinho. Falar de Venezuela é quase que um tabu, porque isso levanta alguns afetos bem estranhos. Tem pessoas que me acompanham há muitos anos já e tem muita confiança no meu trabalho. A partir do momento que eu falei, olha, gente, lembra um pouco de São Paulo. E as pessoas, que absurdo, você está romantizando a Venezuela. E eu tive que virar para falar assim, será que você não está romantizando São Paulo?
olhando para os problemas que a gente tem dentro do nosso país. Então, estar lá para mim foi muito importante nesse processo. Eu passei apenas alguns dias, eu pretendo voltar para passar mais tempo, mas importante para esse processo da visualização que a gente encontra de que isso aqui é tudo América Latina. E América Latina para os Estados Unidos é tudo quintal. Então, nós precisamos ter isso de forma bem alerta. Eu não avisei publicamente que eu estava indo, justamente por receio de, por conta do bloqueio, a própria viagem acabar sendo impedida. Quase aconteceu, chegou um momento que eu achei que eu ia ficar no México mesmo, ia voltar do México para o Brasil, por questões de sanções econômicas em relação à empresa aérea estatal, em relação à seguradora dos aviões. Então, essa questão do bloqueio foi algo que a gente acabou vivendo um pouquinho na pele. Lógico, nada comparado com o que o povo venezuelano sofre no cotidiano. E não dá para a gente falar que os problemas internos da Venezuela são todos culpa do bloqueio. Não é tão simples assim. Mas a gente vê que o bloqueio é algo que impede até quem quer fazer mais pelo povo ali dentro de ter as ferramentas para fazer isso. Porque se você tem uma máquina no hospital que ela, né, então a gente em conversa com o chanceler, né, ele estava falando, se a gente estava visitando os hospitais e, por exemplo, tem uma máquina de tomografia que não está funcionando e a gente não consegue consertar, porque a gente não consegue mais acesso às peças por conta do bloqueio, por conta das sanções econômicas. Então, isso vai estrangulando a economia, o cotidiano das pessoas no país, isso vai gerando crises. Quando você tem uma crise, você vai ter propostas diferenciadas de esquerda e de direita para isso. E uma coisa que eu acho que é interessante mencionar é que, por conta dessa autodeclaração do Guaidó como presidente da Venezuela, já, né, após a última eleição presidencial, essa visibilidade do Guaidó, que é dada pela imprensa e é dada pela direita também, fez com que muitas pessoas achassem que essa eleição que ocorreu agora em dezembro de 2020 fosse uma eleição presidencial e não uma eleição para a Assembleia Legislativa. E foi muito curioso, porque a gente estava falando, né, dos resultados da Assembleia Legislativa e eu vi figuras de direita com muitos seguidores falando: é fraude, o Maduro está se afirmando que ele ganhou, mais uma vez Maduro presidente. Eu falei, calma aí, gente, a eleição não foi presidencial. Então, você vê o poder do chavão, né? Ficou muito fácil falar certas coisas, então tudo já é culpa disso. E algo que eu percebi é que existem divergências internas dentro do partido em relação a Maduro, dentro do polo patriótico, né? As discussões sobre que rumo que a esquerda chavista deve tomar e que a esquerda não chavista deve tomar em relação à crise, o que fazer. Mas algo que é consenso em tudo isso é que o anti-imperialismo ele tem que ser a posição base em tudo isso. Não dá para ter essa discussão ali sobre os rumos à esquerda da Venezuela sem reconhecer o nível de sabotagem dos Estados Unidos dentro da Venezuela. E é algo que estava presente no discurso das pessoas comuns, não as pessoas simplesmente que são filiadas, militantes de partido, mas quando você olha, no caso, nos projetos comunitários ali de construção de moradia, as pessoas comuns falando da importância do anti-imperialismo e falando de patriotismo de um jeito muito diferente do que a gente ouve no Brasil, porque hoje em dia a noção de ser patriota caiu nas mãos da direita. E lá não, a noção de patriota é uma noção de patriotismo anti-imperialista, falando de pátria grande, voltando para a Bolívia, pensando na situação da América Latina como um todo. Então, essa consciência latino-americana do venezuelano, isso é algo muito importante e é algo que a gente precisa resgatar no Brasil. Recentemente, estava comentando sobre essa questão de, sim, o vírus não é de esquerda nem de direita, mas políticas públicas são. Então, essas políticas públicas, elas estão sendo implementadas porque há uma valorização delas, ou estão sendo implementadas, às vezes, por governos de direita porque não tem opção, porque a pandemia encurralou todo mundo contra a parede. Eu não acredito que é um fim do neoliberalismo. Isso chegou a ser debatido
ali entre 3, 4 meses de pandemia, quando vários governos liberais, governos de centro-direita, estavam discutindo questão de auxílio emergencial, por exemplo, pessoas falando que era o fim de uma era de austeridade, fim de uma era neoliberal. Isso é absurdo. É uma questão muito conjuntural, a questão da pandemia e o apoio, porque sabendo que se é para as pessoas não morrerem, que é o básico, né? O básico é a linha, impedir mortes, e que elas não passem fome, que elas não percam as suas casas, e que os pequenos negócios não entram em falência, e ao mesmo tempo garantir que o grande capitalista também não perca muito, inclusive ganharam bastante nesse processo inteiro, governos de direita também entraram nessa linha. Não foram negacionistas, porque não foram negacionistas da realidade. Mas há um negacionismo de extrema-direita que foi se empurrando até os últimos limites, e no caso do governo Bolsonaro, sendo um dos maiores exemplos de um negacionismo permanente. Então, é necessário a gente situar o que é ali no comecinho, quando os dados ainda tinham muito do debate político, não se sabia muito o que esperar, e o que é de julho em diante seguir com o negacionismo, que é essa realidade concreta do governo Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, também tomar um certo cuidado no que a gente entende como quarentena, porque pode-se afirmar que no Chile, Piñera impôs uma quarentena, mas foi uma quarentena militarizada. Então, isso acabou pesando muito para a classe trabalhadora, para mulheres. Então, levando isso em consideração, qual que é a dificuldade, ao mesmo tempo que pessoas tentando se movimentar a todo custo a favor, né, dessa nova Constituição. Então, mobilização social, o que é uma quarentena militarizada que não era simplesmente para proteger da pandemia, era também para tentar abafar qualquer resquício de levante social que já vinha desde o ano anterior, desde 2019. Então, nós precisamos colocar cada medida em cada país num contexto específico. O que isso quer dizer, quando a gente está falando de Argentina, quando já se entra num governo que tem uma perspectiva um pouco mais popular, que tem um pouco mais essa preocupação. E aí, o que é a questão, olhando para o Uruguai, o que é o legado recente? E aí a gente olha para o Peru. A Verônica, que é do Verônica Mendoza, que é do Juntos para o Peru, que provavelmente, né, vai ser candidata e tudo mais, ela fala, olha, esse impeachment no Peru, essa crise política, a gente está falando de golpe aqui. Esse é um contexto, tem um contexto de golpe. E, ao mesmo tempo, na Bolívia, o que a gente foi ver? Bolívia tinha passado por um golpe, e, em meio à pandemia, tiveram que continuar algum tipo de trabalho popular para tentar derrotar, pelo menos, o aspecto eleitoral desse golpe. Que aí isso acabou resultando na vitória do Luiz Arce. Então, são muitas contradições ao mesmo tempo e muitos conflitos, porque a pandemia não congelou o conflito político, não congelou o conflito econômico. Isso segue acontecendo. Se você olha, por exemplo, a questão do México, no começo da pandemia, o López Obrador estava numa onda um pouco negacionista, falando de, será? Assim, falando no comecinho de março ali, antes de decretar a pandemia, ele já falou, não, gente, estão exagerando, porque é algo que estava distante, né? Estava lá na China, a gente não tinha noção que ia pegar com essa força. Depois que se instala realmente um caos, uma situação de pandemia ao redor do mundo, ele ainda resistiu muito. E aí a gente está falando do governo extremamente contraditório, tem muito debate que pode ser feito sobre o que é o Morena no México, mas algo que me deixou muito visível foi o fato de que boa parte dessa tentativa do López Obrador de segurar o debate sobre a pandemia foi para poder passar um trator desenvolvimentista em várias partes do país. Então, construir realmente mega projetos durante a pandemia, fazendo trabalhadores que são de serviços não essenciais, tendo que trabalhar para levar esses megaprojetos adiante, sem que tenha a resistência social popular necessária que ocorreria em outro momento. Então, e aí se entra nesse debate. O que isso quer dizer? Quer dizer, os limites, quando a gente está falando de capitalismo dependente, os limites que, quando a gente está falando de América Latina, essa ideia de um desenvolvimento que é para ser como os Estados Unidos, mas nunca será, que mantém uma dinâmica que não é uma dinâmica realmente de justiça social.
2021 é um ano que prepara muita coisa que já é demanda em relação a 2022. Qual vai ser a chapa que vai ser necessária para derrotar o Bolsonaro? E eu sempre penso que a gente está fazendo essa pergunta ao contrário, né? Você pensa qual vai ser o grande nome para derrotar o Bolsonaro? Não, qual que é o grande programa para derrotar o Bolsonaro? Isso seria algo muito mais valioso, seria muito melhor do que o que aconteceu ali nos Estados Unidos, onde você tem uma derrota de Trump, mas vários elementos fundamentais que estão na base do trumpismo vão estar dentro do governo do Biden. Que o militarismo faz parte do governo do Biden. O governo do Biden é um governo que pode não ser negacionista no sentido climático, mas colocou dentro do governo gente do lobby das petroleiras, dos combustíveis fósseis. Então, muitas coisas, na verdade, vão acabar passando por panos quentes ali, ou vão estar escondidos e as pessoas não vão ver. Então, é importante manter esse alerta, que o que aconteceu ali nos Estados Unidos, a gente não pode achar que é esse panorama que a gente quer no Brasil, porque isso é exigir muito pouco da realidade. Nós precisamos ter alguma mudança de verdade. E, para isso, trazer a questão do programa. O que é o programa anti-austeridade que é necessário, o que é o combate às formas de discriminação e quais são as consequências diretas disso aí. Algo que ficou muito evidente na pandemia, que você pode até implementar algumas medidas de distanciamento social, mas o genocídio das pessoas negras continua. O feminicídio, ele continua. Inclusive, né, nesse caso, a gente pode falar qual que foi a situação dos casos de violência doméstica com as mulheres enfiadas em casa com seus parceiros abusadores. Então, esses problemas sociais, eles são contínuos, eles são muito piores para quem é classe trabalhadora, porque não dá para abrir mão dessa intersecção racial, de classe, de gênero, de sexualidade. A gente precisa trazer esses elementos, sim. Isso não é algo que pode, de forma alguma, estar distante de um debate de esquerda. A esquerda não pode achar que classe é algo que acontece no abstrato, que tratar de capitalismo é algo que acontece no abstrato. As pessoas que sofrem vão sofrer isso de acordo com as suas posições na sociedade. Como se a pessoa é racializada, ela vai sofrer isso de uma forma diferente. Então, eu acredito que para a gente trazer esse debate de o que vai ser uma proposta anti-Bolsonaro, ela tem que trazer todas essas lutas, não somente pautas, lutas. Então, tem que ter movimento social no meio, tem que ter articulação no meio, tem que ter compromisso real nisso aí. Obviamente, a gente não vai encontrar isso nos debates, por exemplo, de Luciano Huck, porque o debate de Luciano Huck é um debate de identitarismo liberal, ele é vazio, são falsas representatividades que aparecem muito bonitas na televisão, mas não são bancadas com políticas concretas para a maioria da população. Então, a gente deveria ser um pouquinho mais desconfiado, mas as pessoas estão num ponto que elas querem tirar Bolsonaro a todo custo, que estão dispostos a até fecharem com pessoas que têm políticas econômicas muito parecidas ou até mesmo idênticas ao Bolsonaro. Então, não dá para pensar que vai tirar Bolsonaro deixando alguém que concorda com Paulo Guedes no lugar. Isso está completamente relacionado. Inclusive, uma dessas questões em relação ao debate anti-vacina, vindo do Bolsonaro, é algo muito curioso, porque a questão do relaxamento, de vacina quem quer, e aí se você vira jacaré, todas essas bobeiras que saíram aí da boca do Bolsonaro nesse sentido, elas têm uma certa relação com o conflito interno do bolsonarismo, porque o bolsonarismo, ele precisa manter essas teorias de conspiração ali que estão relacionadas com o conservadorismo, que é uma forma de manter um certo nível de controle sobre como as pessoas pensam, um controle ideológico dessa forma, e precisa, ao mesmo tempo, manter as políticas de austeridade. Então, o governo não pode sair gastando dinheiro com um programa nacional de vacinação dessa forma, porque teto dos gastos. Então, isso é muito necessário. Ao mesmo tempo, há uma parte da burguesia que se sente muito prejudicada dessa forma, porque um programa nacional de vacinação liberaria a economia mais rapidamente, para as coisas retornarem, para eles recuperarem alguma parte do prejuízo. Apesar que a maioria ganhou, eles gostariam de ter ganhado mais ainda. Então, você vai vendo esses conflitos da burguesia que ajudou a eleger o Bolsonaro e não estão completamente satisfeitos, que topariam um pouco mais de política pública se isso permitisse um pouco mais de lucro privado.
Então, esses conflitos estão em jogo e a forma que esses conflitos vão ser negociados em 2021 vai nos revelar muito sobre de que lado os futuros candidatos estão. Você acabou de acompanhar a entrevista com a socióloga Sabrina Fernandes. Confira mais entrevistas como essa pelo YouTube, Spotify, Deezer ou iTunes do Brasil de Fato, ou toda sexta às 8 horas da noite na TVT. Nos vemos na semana que vem.